Fala, turminha, tudo bom com vocês? Então, tô aqui para continuar nossa saga lá do Instagram sobre plano de ação, sobre resultados, sobre 5W2H e trouxe para vocês o melhor conteúdo que eu achei disponível na internet para entender o que é e como usar. Então, acho que cumpre eu falar algumas coisas antes de a gente aprofundar na ferramenta. Eu, particularmente, eu não uso o 5W2H inteiro, eu só uso um pedaço, aquilo que se aplica ao que eu estou fazendo naquele momento. Por exemplo, parte dos meus projetos é fazer posts nas redes sociais, para alimentar aqui de conteúdo vocês. Então, isso não me custa dinheiro, só me custa tempo. E uma das colunas do 5W2H é quanto custa. Os mais rigorosos e metódicos vão dizer, custa o seu tempo, então custa dinheiro. Mas, na prática, eu não uso essa coluna com frequência, só realmente naquilo que vai despendir algum retorno financeiro, naquilo que vai, de fato, requerer algum investimento da minha parte, tá bom? Então, adequem, primeira dica, adequem o 5W2H para a realidade de vocês. Não se cobrem de utilizar ele todo e tudo mais. Mas agora vamos lá para o site do Sebrae, que eles têm uma ferramenta, que eles têm um conteúdo muito legal de como é que utiliza essa ferramenta. Vamos lá. Posicionando aqui minha tela para não atrapalhar vocês. Então, basicamente, o Sebrae explica aqui o que é o 5W2H, para que serve, por que você deve usar na sua empresa. Eu acho que a primeira coisa que vale ressaltar é o 5W2H é um objetivo do plano de ação. O plano de ação tem por objetivo definir os desdobramentos da estratégia em ações de monitoramento. Complexo, né? Vamos tentar simplificar aqui. Basicamente, o que ele está dizendo é: saiba o que você quer e a partir daí identifique o que é que você vai monitorar, que quando completo, quando executado, quando realizado, vai entregar aquele resultado que você espera. Vou te dar um exemplo. Vamos falar que o nosso objetivo aqui é construir um avião. Então, uma das ações para construir o avião é produzir todos os parafusos que o avião precisa, certo? Então, dado que você tem que produzir todos os parafusos, você vai criar um plano de ação para a produção de parafusos. Você vai listar quantos parafusos o avião precisa, quais são os maquinários que você precisa para construir os parafusos, qual é a matéria-prima, quantas pessoas, enfim, você vai conseguir, baseado numa análise de requisitos, entender o que é que você precisa para construir todos os parafusos e utilizar o 5W2H para elaborar esse plano de ação de construção de parafuso. Beleza? E o que é que exatamente está contido nesse 5W2H? Então, o Sebrae é muito sucinto aqui, né? Para falar, a sigla vem do inglês. Então, o what é o que será feito, construir parafuso. O why é por que será feito, para terminar o avião. O where é o onde será feito, na fábrica de parafusos. O when é quando será feito, no dia tal ao dia tal. Quem será feito, quem fará, né? Por quem será feito. Como será feito, e aí o mundo ideal do 5W2H é que você explique a metodologia e quanto vai custar. De novo, eu não utilizo os 7 passos, eu só utilizo alguns dos 7 passos. Tem conteúdos mais relevantes, metas mais relevantes que eu tenho que escrever o porquê. Tem coisas, questões operacionais que eu não preciso escrever o porquê, certo? Tem coisa que eu preciso escrever o onde. No mundo digital que a gente vive, e hoje a Exalt é 100% online, todo mundo home office, não precisamos escrever o onde. O onde é, no máximo, uma ferramenta, certo? No e-mail, no Excel, enfim, uma ferramenta que a gente utilize. Então, façam a ponderação daquilo que vai ser útil para você ou não. E onde aplicar o 5W2H? Ele fala muito para traçar planejamentos, ele fala para utilizar como ferramenta no planejamento estratégico ou para auxiliar no setor de recursos humanos. Assim, turminha, aqui já entra uma parada que é muito prática e aí eu queria falar olho no olho com vocês. Eu uso o 5W2H praticamente tudo, porque na prática, o 5W2H faz, quase que não sai, é possibilitar que a gente pense naquilo que a gente quer fazer e quais são as etapas para entregar aquilo, botando alguns detalhes importantes como dono, prazo, como, o que, qual o impacto. Então, assim, ele é um framework, ele é uma metodologia de pensamento para que a gente estruture aquilo que a gente quer e consiga
passar para outra pessoa com muito mais clareza o que é que a gente precisa, do que é que a gente tem na mão, beleza? Então, ele é muito bom quando eu caso ele, por exemplo, com a reunião semanal. Então, a gente no início do mês define as metas do mês, cada um do seu time monta o seu próprio plano de ação, que nada mais é do que um 5W2H próprio, com a meta e as ações para bater naquela meta. Dentro de ações eu ainda boto a tarefa e a subtarefa, para poder, quando tem algum muitos desdobramentos, a gente conseguir acompanhar no nível mais simples de execução. E na segunda-feira, na reunião de planejamento semanal, o que a gente faz é abrir o 5W2H de todo mundo e olhar o prazo que venceu, se todas as tarefas combinadas foram entregues, se tudo está dentro do pace, ou seja, se tudo está dentro do prazo que foi combinado, se as coisas vão terminar quando tem que terminar. E aí a gente consegue, como gestor, garantir que o time está olhando para o lugar certo, garantir que o time está priorizando. E quando você tem tudo anotado e você olha toda semana para aquilo, isso causa um outro efeito. O time se corre mais durante a semana ou se preocupa em entregar aquilo que prometeu na segunda, tem um comprometimento do teu time. Fora que você, como gestor, pode analisar aquela situação e o avanço daquela ação toda semana. E aí, a partir daí, você consegue tomar iniciativas como despriorizar uma ação, aumentar a prioridade de outra ação, como mudar o prazo daquela ação. Ó, aquela ação que você estava ali para me entregar semana que vem, não precisa, pode me entregar daqui a 3 semanas, porque o que eu precisava dessa ação eu cumpri com outra, por exemplo, certo? E aí, o Sebrae, vamos voltar aqui, porque ele dá dicas de como preencher. Então, para preencher, bote no o que? A ação que vai ser executada, o problema que vai ser selecionado. No why, a justificativa dos motivos e o objetivo daquela proposta. O quem, a definição do responsável ou dos responsáveis que executarão aquela tarefa, aquele plano de ação. O where, que é onde os procedimentos vão ser executados, para quem é do mundo digital como eu, ou tira ou volta a ferramenta, certo? No Google Meet, no Excel, no Notion. O when, que é o quando, o how, que é o como, e o how much, que é quanto custa. E aí aqui tem o exemplo deles. Então, o que será feito, por que será feito, onde será feito, por quem será feito, quanto será feito, como será feito, quanto custará fazer. Beleza, turminha? Então, o que eu queria trazer para vocês isso é hoje. A dica bônus é case com a agenda e olhe isso com frequência para garantir que ele vai ter o resultado esperado. E aí, um negócio que sempre foi a minha maior dificuldade é não faça plano de ações grandes, porque senão você não vai executar e vai ficar se sentindo mal. Ou vai virar um negócio meramente para inglês ver que ninguém quer fazer aqui, né? E aí, se vocês gostaram desse tipo de conteúdo e querem saber a minha metodologia de gestão completa, fala comigo, que aí a gente volta aqui com muito mais profundidade para trazer para vocês uma metodologia de gestão eficiente e precisa para que vocês entreguem o resultado esperado do teu time. Beleza, líderes? Abraço, turminha. Boa semana, bom trabalho.